Mateus capítulo 9, versículo 14 em diante. Então vieram a ele os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, e muitas vezes os seus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e faz maior ruptura. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, se rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam, mas se deita um vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Vieram os discípulos de João Batista, de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? O jejum é uma prática, irmãos, muito importante na vida do cristão. Se você pegar o Antigo Testamento ali, os profetas, os reis, nações faziam jejum. Jejum é uma arma muito poderosa no mundo espiritual. E não é esses jejuns mentirosos aí que você vê, jejum de doce, jejum de café, jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola. Esse não é jejum. O jejum bíblico mesmo, o jejum verdadeiro, é aquele jejum total, sem água, sem alimento, total. E não é esse jejum de Nutella, vamos dizer assim, um jejum de 3 horinhas. Não, o jejum é aquele jejum total mesmo, um jejum que você faz de 12 horas, de 6 horas, de 18 horas, 36 horas. Para você matar a carne. Os discípulos de João jejuavam. E os fariseus também. A Bíblia diz que eles jejuavam 3 vezes na semana. O próprio Jesus fala. E os discípulos de João perguntaram: mas por que os seus discípulos não jejuam? Por que eles não estão jejuando? Disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus estava falando assim: pode ele estar triste, porque o jejum mostra um sinal de quebrantamento. O jejum mostra um estado de você vai se quebrantar, você vai estar em estado tipo de luto pelos seus pecados. E Jesus falou: pode eles estar tristes, jejuando enquanto o esposo está com ele, ou seja, Jesus estava com eles. Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Jesus falou para eles: olha, o dia que for tirado o esposo, quando eu morrer numa cruz, ressuscitar, aí eles vão ter que jejuar. Aí o bicho pega, vamos dizer assim. Aí eles vão ter que jejuar. Mas enquanto eu estou aqui, Jesus está dizendo, não há necessidade. Enquanto eu estou com ele em carne, osso, fisicamente com eles aqui, não há necessidade. Mas dias virão, dificuldades virão, perseguições, aflições, que eles vão ter que jejuar. Aí eles vão jejuar. Eu vejo muitos falsos profetas aí falando que o jejum... As igrejas hoje não jejuam mais, né? Por isso que essa igreja está apóstata. Por isso que essa igreja está apóstata e caída. Uma igreja falsa que está hoje aí. Por isso que está apanhando do diabo, porque não jejua mais, não tem mais aquela fervor em jejuar, né? E aí Jesus fala assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe e a roupa faz maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, mas aliás, rompe-se os odres e entorna vinho novo em odres não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres. Entorne-se vinho e os odres estragam, mas deita vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Jesus está dizendo assim, ó, não pode colocar um pano, um remendo de roupa velha em roupa nova. Vai dar parecer. Já viu aquela roupa que você é nova, aí ela rasa, você coloca aquele remendo velho. Todo mundo vai ver. Nem roupa velha, um remendo novo. Você vê aquela camisa, ela é preta, mas ela já está amarelada. Essa camisa aqui, ela já é velha. Uma camisa velha. Se eu colocar um pano novo nela, todo mundo vai perceber.
Ele fala também dos vinhos. Não adianta você pegar um vinho novo e colocar numa vasilha velha. Vai estragar, vai romper ali, não vai aguentar. Nem colocar um vinho velho em odres novos. Então cada um tem que saber. Jesus está querendo dizer assim, ó, vinho novo é em odres novos, vinho velho em odres velhos, para que não se rompem. Então eles se conservam. Então Jesus está querendo dizer, não adianta eu falar sobre eles para jejuar agora, que eles não vão suportar, eles não vão aguentar. Mas dias virão que eles vão ter que aprender a jejuar, vão ter que acordar para a vida. Eles vão amadurecer mais. Os discípulos de João eram mais amadurecidos, irmãos. Os discípulos de Cristo ainda não. Eles estavam em processo ali de treinamento ali para o ministério. Você vai ver em Atos lá, você vai ver em João, né, no final de João, que eles estavam com medo. Se trancaram. Então nós temos que ter discernimento. Discernimento. Não posso falar para uma pessoa que acabou de se converter, começar a falar coisas assim profundas demais, a pessoa não vai entender. E aí você vê assim, tem pessoas que acabam de se converter, a pessoa começa com teorias loucas, ensinar para a pessoa, acabou teorias, com conspirações, umas coisas loucas, a pessoa não vai entender. Amém? Dizendo ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu ele os discípulos. Eis que uma mulher havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, e tocou na orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando na casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou na mão e a menina levantou-se. Espalhou toda aquela notícia por todo aquele país. E partindo dali, vamos parar no 26 aqui, né, para explicar. Jesus, a Bíblia fala assim, dizendo essas coisas, ele chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem pôr as mãos e ela viverá. E Jesus saiu ali. Levantou, seguiu ele e os seus discípulos. Ele estava indo para casa daquela menina, daquele rapaz lá. Aquela menina tinha falecido. E no meio do caminho apareceu uma mulher que havia padecido 12 anos de fluxo de sangue. Aquela mulher estava 12 anos, irmãos, com fluxo de sangue, que não parava. 12 anos sofrendo, irmãos. Imagina, 12 anos. E a Bíblia diz que aquela mulher teve fé. Ela falou assim, ó, se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Imagina a multidão que acompanhava Jesus, irmãos. Imagina o tanto de gente ali em Israel que estava doente, fisicamente e espiritualmente. Aquela multidão estava ensandecida, tentando tocar em Jesus. As pessoas tentavam tocar, mas não conseguia, porque era muita gente. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela pensou assim, se eu me tocar nele, eu vou ser curado. Olha a fé dessa mulher, irmãos. Se eu somente tocar nele. A Bíblia diz, Jesus voltando, vendo, e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A Bíblia diz, ó, que chegando por trás dele, tocou na orla da sua roupa. Ela conseguiu tocar em Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, voltando para ela, e falou: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. É no meio do caminho. Aqui nesse capítulo 9, é uma explosão de milagres aqui de Jesus. E aqui ele fala para a mulher: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E Jesus, no meio do caminho, chegando na casa daquele chefe, vendo o instrumentista, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz que riram dele. Quem não tem fé em Jesus, irmãos, quem não acredita nos milagres, quem não acredita na cura de Cristo, vai rir.
Hoje você fala para essa sociedade carnal e ímpia que Jesus cura, eles riem da nossa cara. Ah, não acredito que Jesus cura, não acredito. Ih, isso aí é coisa do passado. A Bíblia diz que quando Jesus for voltar, não vai encontrar fé na terra. As pessoas não vão ter mais fé. E a Bíblia fala que Jesus tirou o povo para fora. Entrou Jesus, pegou na mão e a menina se levantou. Ele pegou na mão dela e a menina se levantou. E a Bíblia diz que espalhou aquela notícia por todo aquele país. Por todos aqueles incrédulos que não acreditavam. E partindo dali, seguiram 2 cegos, clamando, dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse, credes que eu posso fazer isso? Lhe disseram, sim, Senhor. Então tocou nos olhos dele, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. Um homem querendo a ressurreição da filha, uma mulher com fluxo de sangue, 2 cegos atrás dele. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriram e Jesus ameaçou dizendo, olhai, ninguém o saiba. Jesus falou, curou ele, falou, ninguém saiba disso. Mas tendo saído dali, divulgar a fama por toda aquela terra. Quanto mais ele repreendia, para o povo não falar, mais eles falavam. Toda aquela terra ele ficou sabendo da explosão de milagre que aconteceu ali. Havendo eles retirado, trouxeram um homem mudo. Agora é um homem mudo endemoniado. Agora vem um mudo e um endemoniado. Expulsou o demônio e falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca se viu tal em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Você vê que às vezes tem certas doenças aí que não é doença física, às vezes é demônio. Expulsou de um mudo aqui, ó. Expulsou o demônio do mudo e o mundo começou a falar. E as pessoas se maravilhavam. Nunca se viu isso em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa demônios pelos príncipes dos demônios. Os fariseus invejosos, não, ele está expulsando demônio pelo espírito dos demônios. Até hoje, né? Tem pastores aí que estão desviados. Quando Deus usa alguém fora do sistema deles, eles aquele cara é endemoniado. Aquele cara é um rebelde. A mesma falácia dos fariseus é a falácia de hoje. Não creem mais em milagre. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E havendo multidões, teve grande compaixão delas, porque andava cansadas, desarraigadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa realmente é grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, o Senhor da ceifa que mande mais obreiros para a sua colheita. Ele percorria todas as cidades, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e as doenças do povo. E a Bíblia diz que ele vê naquela grande multidão de pessoas padecendo, irmão, na mão dos fariseus, dos escribas, padecendo na mão do diabo, padecendo mesmo. Ele teve compaixão delas. E a Bíblia diz que elas andavam cansadas, desarraigadas, como ovelhas que não têm pastor. Ele viu aquela multidão. Irmãos, olha aqui, se você ler do versículo 18, que nós começou, até o versículo 34, ele foi muitos milagres, irmão. Manifestação de demônio, cura de uma mulher de fluxo de sangue, uma menina morta, 2 cegos, mudo. E ele olhou, tinha mais, ele olhou a multidão, tinha mais gente ainda. Com certeza ele olhou e falou, olha, tem mais um endemoniado ali, tem um com doença ali, tem outro com lepra, tem outro, uma filha morrendo também, um filho com epilepsia. E ele ficou ali, ele pensou, a ceifa é grande. O trabalho tem, a ceifa é grande, irmãos, a ceifa é grande, irmãos. Mas poucos são as pessoas que querem trabalhar para o reino de Deus, poucos querem trabalhar. Ninguém quer trabalhar mais para o reino de Deus, ninguém quer ir, as igrejas não querem mais ir nas biqueiras,
As igrejas não querem mais ir no centro de prostituições, nas praças. Não querem mais. São poucos. Na rua, você tira aqui, onde eu estou. Praticamente, ultimamente, só está eu pregando. Que eu vejo só eu ali pregando na rua. Ninguém quer trabalhar mais. Ninguém quer pôr a mão no arado. E ele fala para nós, rogai ao Senhor da seiva que mande obreiros para a sua colheita. Vamos orar, irmãos, para que Deus mande mais trabalhadores. Porque sozinho ninguém consegue fazer. Sozinho ninguém consegue fazer. Por isso que temos que estar rogando para que o Senhor mande mais ceifeiros. Amém? Mateus capítulo 9, do versículo 18 ao 38. Leiam a Bíblia, busquem ao Senhor, que Ele tem poder de nos curar, de nos libertar dos nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.